Agora, para você que está chegando agora, estamos acompanhando aqui na TV Sim SBT que mais de 40 voos foram cancelados no aeroporto de Vitória após a torre de controle ficar sem energia. Só aí você pode imaginar a quantidade de passageiros que tiveram problemas, né? Até o governador Renato Casagrande, que estava em viagem, chegou um dia depois do previsto ao estado. A pergunta que fica é: quais os direitos de quem sofreu atrasos, cancelamentos de voo? Assunto para a Patrícia Batestin, que também está ao vivo lá no aeroporto. Boa noite, Patrícia. Eu sei que você está com o advogado do consumidor, mas eu tô vendo que tem muita gente aí ainda, né? Como é que tá essa movimentação, hein? Ei, Andressa, boa noite para você, boa noite também para quem está em casa nos assistindo. Olha só, Andressa, agora no momento, olha só, a gente pode ver que tem bem menos pessoas aqui no aeroporto, já está muito mais tranquilo. Hoje mais cedo eu estive aqui, eu conversei com várias pessoas dizendo que estavam aqui desde ontem aguardando pelo menos para saber se iriam embarcar ou não, pessoas que perderam voos internacionais, pessoas que perderam compromissos de trabalho, eventos, todo mundo aqui muito chateado hoje durante a tarde. Assim, eu percebi que os ânimos estavam bem exaltados, as pessoas muito chateadas com a situação e pela falta de respostas, né? Mas essas pessoas, Andressa, elas têm direitos, sim, e quem vai explicar direitinho pra gente quais são esses direitos é o Sérgio França, o advogado especialista em direito do consumidor, que está aqui com a gente. Sérgio, a gente percebeu, né, muitas pessoas aqui reclamando e principalmente que não sabiam nem o que fazer, nem que horas elas iriam embarcar. Elas têm direitos a recorrer, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Andressa, e a todos que nos assistem, certamente. Esses danos causados aí por essa interrupção nesse serviço, do transporte aéreo são danos imensuráveis. Nós tivemos aí dezenas de aeronaves aí que ficaram sem poder transitar em razão de uma falha na torre de comando do próprio aeroporto. O que a gente tem de peculiaridade nesse caso é que, além da responsabilização civil das empresas aéreas, o que é muito comum, infelizmente, hoje em dia, essa falha na prestação desse serviço, nós temos também a responsabilização solidária da empresa que administra o aeroporto, porque ela também é remunerada por meio da tarifa aeroportuária. Quando você compra uma passagem, você paga também essa tarifa. Então, esses danos que foram causados aí por essa falha na prestação do serviço, eles têm que ser indenizados, têm que ser compensados ao consumidor lesado, tanto pela companhia aérea, quanto também pela empresa concessionária que administra o sistema do aeroporto. Pois é, muitas pessoas, que não são aqui do estado, elas precisaram dormir aqui, passar a noite, tiveram que se alimentar, fazer refeições que não estavam previstas aqui, elas podem pedir o reembolso dessa situação, Alimentação, hospedagem, transporte de ter que ir para um hotel e voltar para cá. Sem dúvida, a obrigação primária, que é preconizada pela resolução 400 da ANAC, é justamente prestar essa assistência material aos consumidores. Porque você imagina, o consumidor já está nessa situação de vulnerabilidade, aí esperando, aguardando o seu voo sem ter informações, sobre a remarcação, sobre o novo horário. Então, a resolução 400 preconiza que, em atrasos superiores a 1 hora, facilidades de comunicação superiores a 2 horas, alimentação, por meio de voucher ou mesmo fornecimento do próprio alimento, e a partir de 4 horas, a questão do traslado, por um hotel, hospedagem ou mesmo a execução desse serviço por outra modalidade de transporte. O que infelizmente a gente não vê em muitos casos é essa assistência material de forma a minimizar esses danos, esses prejuízos que esses consumidores aí tão vulnerabilizados já estão sofrendo em razão dessa falha na prestação do serviço. Pois é, e nesse caso aqui, a falha, o problema foi um problema de falta de energia, que no caso a administradora do aeroporto que está se responsabilizando, mas as empresas aéreas, elas também necessitam prestar esse apoio para o consumidor. Sem dúvida, isso é expresso na resolução 400 da ANAC. A companhia aérea, ela detém o bônus da atividade, Então a gente incide aí a teoria do risco-proveito prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ela detém o bônus aí, então ela tem que arcar com o ônus também. Eventuais falhas, vícios na prestação desse serviço, o consumidor tem que ser indenizado e ela tem que prestar essa assistência, independente de onde houve a falha. Nesse caso aí nós temos essa peculiaridade da falha ter sido prestada, ter ocorrido, no próprio aeroporto, mas a companhia aérea que celebrou esse contrato com o consumidor é a principal responsável. E pegar nota fiscal de tudo, Todo gasto, pegar nota fiscal. Andressa, eu vou voltar com você aí no estúdio.